Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Capítulo 28. Um ensejo ao perdão. A Terra é o palco das nossas experiências evolutivas. Muitos acontecimentos chocantes, dramas e tragédias aí ocorrem devido à condição do planeta, pois os espíritos a ele ligados estão em faixas evolutivas que ainda necessitam conviver com tais fatos. Por outro lado, não podemos esquecer irmãos outros que se dedicam a causas nobres, em prol do semelhante, plantando as sementes do bem, para que um dia frutifiquem e o planeta modifique finalmente sua posição vibratória. Essas circunstâncias, contudo, não ocorrem apenas no plano material. A todo o acontecimento na esfera física corresponde uma série de eventos na espiritualidade. É impossível imaginar, para vós, irmãos mergulhados nas vestes carnais, tudo que é feito pelos mentores espirituais para evitar que se deem essas tragédias que todos os dias presenciamos. São familiares que se aproximam, valorosos, em serviço dedicado, amigos, mentores e toda uma pleiade de espíritos trabalhadores, que procuram trazer auxílio àqueles que se encontram em posições perigosas. Às vezes é alguém a quem a ideia do suicídio acode em um momento de desespero, ou um amor que acaba violentamente, com o assassínio do consorte ou da esposa enciumada. Em outras oportunidades, são tramas em que alguém será prejudicado inconsequentemente. Mas não estaria tudo previsto, predeterminado nos desígnios divinos? Perguntaríeis. Certamente que não. Podemos escolher sempre. Para tanto, temos a faculdade do livre-arbítrio, que nos oferece sempre a oportunidade de decidirmos. Erramos por nossas próprias tendências inferiores e acertamos, da mesma forma, pelo tênue raio de luz que já ilumina as nossas almas. Nossas escolhas, portanto, são determinadas por nossa posição íntima, favorável ao bem ou ao mal. Insistentemente, nos temos apegado a caprichos, ilusões, ao nosso renitente orgulho, e somos levados a repetir diversas vezes experiências semelhantes, até que por nossa força de vontade consigamos nos libertar desses vínculos de lágrimas que nos ligam a um passado de dor e sofrimento. Era o caso de Leonor. Quanto mais eu penetrava nas memórias de nossa cara irmã, mais percebia a puerilidade das preocupações humanas, com as posições frágeis do mundo e o empenho em sustentarmos, incólumes, nosso orgulho diante das situações da vida. Esperavam um desfecho que libertaria a pobre moça, mas, ao ver Rufino no canto daquele quarto de hospital, com a fisionomia transtornada de mágoa e ódio, percebi que alguém naquela história não havia perdoado. O culpado seria apenas o pobre escravo, cujo amor não era correspondido naquela existência. Ou será que Leonor, Vivian participara de alguma forma na perpetuação de todo aquele rancor? Ou não existiriam culpados? O perdão deve se sobrepor a qualquer ideia de imputação de culpa, pois em qualquer contenda, vista de uma perspectiva maior da vida, normalmente, ambos os lados já erraram muito. Assim, as verdades espirituais, muitas vezes, nos chocam pela grandiosidade com que apresentam a vida. Verificamos que somos ínfimos diante da misericórdia divina e, invariavelmente, agimos como tolos em nossa suposta autossuficiência. Na maioria das vezes, negamos-nos a perdoar, desconhecendo nossa posição de transfugas da lei, assambarcadores dos bens a nós concedidos apenas por empréstimo. Retornemos ao passado. Leonor voltava a si aos poucos. Identificava a presença de pessoas estranhas à sua volta e, tomada de profundo desânimo, simplesmente deixava os dias sucederem uns aos outros. Lembrava da casa onde crescera cercada de todo conforto e pensava se um dia retornaria a ela. Lágrimas lhe vinham aos olhos com as recordações, especialmente do pai. Onde andaria seu pai, que ainda não lhe arrebatara das mãos de Rufino? Rufino sempre soubera que ele lhe faria mal. Nunca suportara o seu olhar orgulhoso, a sua imponência, esquecendo-se de que ela era uma sinhazinha. Com os outros escravos era diferente. Eram dóceis e humildes, recebendo sua proteção com alegria e submissão, sem desafiá-la. De repente,
Um pensamento lhe cruzou a mente. E se seu pai achasse que ela estava morta? Se desistisse de procurá-la? Ficaria para sempre naquele lugar, longe do pai e à mercê de Rufino. Chorando desesperadamente, Leonor chamou a atenção de Joana. A ex-escrava se aproximou e falou de modo afável. O que houve, guria? Ainda dói a garganta. Leonor fez um sinal positivo. Joana continuou. Pobre guria. Isso ainda vai levar uns dias. Além disso, deve de estar assustada. Nunca imaginou vir parar num quilombo, não é mesmo? Leonor respondeu com tristeza. Não, senhora. Nunca pensei que isto tudo pudesse me acontecer. Mas não adianta chorar agora. Vemo ver o que vão fazer com vocês. Ando tendo umas ideias. O olhar de Leonor se voltou, interessado. Fica quieta. Não conta ao nego que te trouxe. Mas a tua presença aqui, guria, não é uma coisa boa não. Leonor não questionou. Sabia que Joana não responderia às suas perguntas. Desde que acordara, observava os passos desta mulher. Não saberia defini-la quanto a seus verdadeiros sentimentos. Joana trazia um turbante na cabeça, enrolado de forma que o laço final ficava para um lado, com um pedaço de pano caindo-lhe pelo rosto. Usava uma túnica de algodão com listras vermelhas, e uma saia escura. O que mais impressionava a Leonor, no entanto, eram as suas atitudes, às vezes, secas e autoritárias, em outras ocasiões, cheias de brandura. A verdade é que Joana sofrera muito desde que se vira no mundo. Sem mãe, criada órfã em uma fazenda do interior paulista, fora vendida inúmeras vezes até chegar à província. Já passara da idade em que se oferecia muito por uma escrava e, após ser vendida no mercado do Valongo, no Rio de Janeiro, para uma família que havia falido, fora parar no sul, com a morte de sua última proprietária. Os herdeiros resolveram libertá-la, pois já não tinha valor para venda e mantê-la seria muito oneroso. Na vida, apenas aprenderá a ser escrava. Não sabia viver à sua própria custa, ganhar dinheiro. Lembrou-se de que, quando ainda estava no Rio, um velho escravo lhe ensinara a fazer algumas beberagens que curavam as pessoas. Fora então procurar o grupo de Manuel Padeiro, oferecendo seu conhecimento de curar em troca de casa e comida, já que a idade e a saúde lhe impediam de trabalhar na roça. Acabara ficando. Já não lembrava havia quanto tempo trabalhava para os outros. Assim, Joana pouco sorria, trazendo no rosto as marcas de uma vida que se tornara uma via solitária do início ao fim. Leonor suspirou. De súbito, lembrou-se da sua situação. Precisava recuperar as forças o quanto antes, para poder fugir daquele lugar. Percebera que sua presença não agradava a Joana, pois representava uma ameaça para o quilombo. Talvez, pensava, isso lhe trouxesse algum benefício. Joana poderia se tornar sua aliada ao ver que desejava ir embora tão logo fosse possível. Repentinamente, Leonor ouviu vozes. Voltou-se no leito e viu que Rufino falava em voz baixa com Joana. Os olhos do negro brilharam e, após dizer algumas palavras que Leonor percebeu não serem muito afáveis, ele se encaminhou em sua direção. Evitando fitá-lo, Leonor permaneceu em silêncio. O escravo se aproximou e colocou a mão direita sobre a coberta da moça. Leonor se encolheu, demonstrando que não estava confortável com sua aproximação. Foi Rufino quem falou primeiro. Sim, Leonor, fiz uma loucura, eu sei. Mas não podia ver assim a casada com o português. Assim me despreza. Me maltratou, fez o negro sofrer, mas mesmo assim. Leonor reuniu todas as suas forças e fitou Rufino longamente. Percebi o suor que lhe inundava o rosto, a agitação que fazia aquele homem, vigoroso, titubear. Novamente, Rufino tentou falar o que lhe ia na alma. Leonor. Como o ousas? Já não basta o mal que me causaste, ainda queres me faltar com respeito? Sou e sempre serei assim a Leonor, filha de quem bem o sabes. Atingido em seu orgulho, Rufino engoliu em seco.
Estava disposto a perdoar o que quer que Leonor lhe fizesse, pois, acima de tudo, desejava tê-la ao seu lado. Para tanto, faria qualquer coisa para lhe conquistar o coração. Este espírito não analisava suas condições atuais, como escravo. Dono de um grande orgulho, vivia ainda a ilusão de conquistar Leonor, sem perceber que se tratava de uma situação absurda para a época. É bem verdade que aconteciam casos em que as sinhazinhas apaixonavam-se por escravos, ou situações em que os jovens filhos de fazendeiros reencontravam nas senzalas os laços de amor do passado. Muitos dramas foram escritos nas páginas da vida de inúmeros jovens que se encontravam nesta situação de resgate, na realidade, para aprenderem a renunciar. Mas o coração é desobediente. Quando encontra um laço mais forte, renuncia a tudo, até mesmo ao bom senso, e procura ser amado para reatar a ternura de um tempo que se foi. Mas não era este o caso de Rufino e Leonor. Ambos vinham de um passado de desencontros e só em futuro muito distante se encontrariam, envolvidos por um laço de um abençoado e infinito amor. O presente, no entanto, reservaria ainda muitas dores e lágrimas. Rufino ostentou alguma coisa, mas Leonor pediu que se retirasse ponto e vírgula ante a insistência do jovem. Leonor desanantou a chorar, pedindo que saísse. Joana correu e, com a voz alterada, bradou: "Sai já daqui! Se não sair, chamo Florencio para te expulsar." Rufino se afastou e acalmou sua interlocutora, contrariado. "Não carece, não. Já tô indo embora." Joana olhou a silhueta do jovem e calou por alguns instantes. A seguir, voltou-se para Leonor e declarou: "Voltou escravo para perder o orgulho, mas ainda tem muito que aprender." Sem compreender, Leonor permaneceu quieta. Sempre achara Rufino arrogante e não podia entender como um escravo podia ter tal comportamento. Joana se afastou, deixando Leonor absorta em seus pensamentos. Jamais perdoaria a atitude de Rufino. Se antes desprezava o escravo pela sua altivez, que beirava a impertinência, agora teria motivos para odiá-lo para o resto de sua vida. Nem sabia ao certo o que seria de sua triste vida. "O que o futuro me guardará?" perguntava-se, angustiada. As buscas a Leonor continuavam e o tempo escoava muito rapidamente, era prenúncio de que o desfecho se daria para breve. Florencio, que a princípio desconfiara de Rufino, com o passar dos dias começou a se interessar pela situação do escravo. Sabia que o fugitivo não poderia ficar no quilombo, por ter trazido com ele a filha de um fazendeiro. Isso atrairia para todos a ira daquele homem poderoso e criaria uma situação perigosa. Resolvera ajudar o jovem, mas teria que contar com a ajuda de Joana. Decidiu que na manhã seguinte falaria com a experiente mulher. Por certo ela haveria de ter alguma solução para o problema. Com efeito, o sol já ia alto quando Florencio se aproximou da cabana onde Joana residia. Ao chegar, chamou pela mulher, que lhe respondeu imediatamente. Florencio entrou e, surpreso, verificou que Joana amparava Leonor, que se encaminhava para uma cadeira tosca a um canto da cabana. Observou a extrema palidez da moça e perguntou de forma rude: "Pretende levar este fantasma para algum lugar? Não vai dar mais do que uns passos." Chocada, Leonor respondeu: "Estou me recuperando e em breve poderei ir embora. Não darei mais nenhum trabalho." Florencio riu e resolveu ser mais amável. "Perdoa, sinhá. Mas a moça tá tão branquinha. Sou um nego velho que já tinha esquecido as gentileza. Só sei andar nos mato, lutar e libertar os irmãos que sofrem." Leonor fixou os olhos brilhantes em Florencio e continuou: "E roubar os fazendeiros da região. Invadir suas casas, destruir seus bens." Florencio tornou-se sério e, aproximando-se de Leonor para olhar a moça de mais perto, retrucou: "Assim é quase uma criança. Não sabe o que diz. Nunca deve de ter entrado numa senzala." Leonor empinou o nariz e contrapôs: "Enganas-te. Frequentava a nossa senzala e sempre que pude tentei ajudar sua gente. Nunca aceitei castigos cruéis, em nossa casa,
Meu pai sempre me atendeu. Florencio havia lembrado que Rufino lhe dissera que Leonor era estimada pelos escravos e ajudava muitos deles. Chegava a confeccionar roupas e cobertores para o inverno rigoroso na região. Certamente, a jovem não lhe parecia uma escravagista como as que conhecera. Resolveu tocar, então, no ponto que lhe intrigava. Como veio parar aqui? O que aconteceu? Os olhos de Leonor se encheram de lágrimas. Com dificuldade, a moça relatou os fatos que se desenrolaram desde o dia de seu casamento. Florencio, depois de ouvir o relato, balançou a cabeça tristemente. Sabia que aquela história não acabaria bem. Joana, que a tudo ouvira desde o início, sem interromper, resolveu falar. E tu, Florencio, o que veio fazer aqui a esta hora? Não deveria de estar no campo. É verdade, Joana, eu não devia estar aqui. Mas o assunto que me trouxe é importante e preciso saber o que tu pensa a respeito. Joana respondeu prontamente. Tenho que buscar uma erva no mato. Me acompanha para poder falar melhor. Florencio aceitou o convite de Joana. Leonor estava acostumada às ausências de Joana e sentia-se segura, pois dificilmente outras pessoas entravam na cabana sem a permissão da proprietária. Era comum a busca por remédios na forma de chás, beberagens, tinturas para os negros que adoeciam nas chácaras da região. Estes escravos mantinham contato com os negros do quilombo e, além disso, Joana fazia também rezas que Leonor não entendia, mas que já havia visto as negras fazerem na fazenda. Pouco depois de Joana e Florencio saírem, ela ouviu um ruído na porta. Aguardou para ver quem era e notou que um vulto alto se esgueirava para dentro da cabana. Assustada, reconheceu Rufino, que se aproximava. Sem poder evitar a palidez que se estampava em seu rosto, perguntou, quase num sussurro, apavorada. O que queres? Vá embora. Rufino não podia tirar os olhos de Leonor, cuja expressão de sofrimento a ele parecia realçar-lhe a beleza. Aproximou-se e ajoelhou-se próximo à jovem. Sentindo o amor pulsar em seu coração, confessou. Sei que me despreza, Leonor, mas eu te amo. Amo com todas as forças de minha alma. Enfrentarei a todos por este amor. Leonor fitou o escravo, estupefata. Aquilo lhe parecia um pesadelo. Odiava sequer pensar em Rufino. Ao vê-lo humilhado, junto a seus pés, repudiou-o, horrorizada. Não tens vergonha, escravo? Levanta-te, és um homem, não amaria jamais alguém como tu. Esqueceste por completo a nossa situação? Rufino, que procurara uma aproximação, se humilhando e declarando o seu amor, sentiu aquelas palavras como pontiagudo dardo em seu peito. Levantou-se, lentamente, e, diante do seu porte altivo, Leonor se intimidou. Ele poderia matá-la se quisesse. Rufino controlava os seus sentimentos, pois temia perder o controle. Novamente, procurando tocar o coração da moça, argumentou. Não entendo teu ódio. Por quê? Por quê? Nunca te tratei mal, sempre te quis, podia até já ter. Sempre foste insolente. Por que me roubaste da minha família? Como tiveste coragem de me tirar dos braços do meu noivo, praticamente? Não suportei a ideia de que seria de outro. Tu é minha, Leonor. Nunca vai ser de outro homem, isso eu juro. Nem que eu morra. Jamais, entendeu? Não vai ser feliz com outro. Te persigo pela eternidade, Leonor. Rufino terminou frases aos gritos. Leonor levantara-se com dificuldade e, com as pernas cambaleantes, se afastou, enquanto Rufino seguia em sua direção. Com a voz trêmula, pronunciava aquilo que seria a sua própria condenação. Pois sou eu, Rufino, que não te perdoarei jamais. Passe o tempo que passar, serás meu inimigo para sempre. Os gritos dos dois haviam chamado a atenção de alguns homens que passavam pela cabana. Imediatamente, foram chamar Joana. Quando ela chegou, Leonor chorava, desesperada, pronunciando palavras que expressavam todo o seu ódio contra Rufino.
Palavras que lhe custaria muito tempo de provação e resgate. Só quase 200 anos depois conseguiria se libertar da teia em que se enredara no quilombo de Manuel Padeiro. Capítulo 29. Conflitos de sentimentos. Enquanto mensageiros iam e vinham levando notícias, inteirando José Venâncio sobre os passos de Bento Gonçalves, ele e seus homens avançavam em direção ao quilombo. A ideia era vigiar as atividades dos negros e procurar se inteirar da rotina, para poderem agir no momento propício. A alguns metros dali, Joana tomava uma resolução. Teria que se livrar o quanto antes de Leonor. A conversa com Florencio vinha ao encontro do que desejava, pois certificara-se de que ele também achava que corriam perigo diante da presença de Rufino e Leonor. Discordavam apenas em relação à estratégia que utilizariam. Enquanto ela desejava que fossem embora imediatamente, Florencio queria convencer Rufino a devolver Leonor à família. Os últimos fatos, no entanto, fizeram com que Joana decidisse fazer as coisas à sua maneira, pois Rufino estava cego de paixão e jamais devolveria Leonor de bom grado. Decidiu ultimar os preparativos para a fuga de sua hóspede. Reconhecia que a moça estava ainda enfraquecida, mas não havia alternativa. Dessa forma, aproximou-se de Leonor e falou, decidida. Tenho pensado, guria, e acho que é melhor que tu vá embora o quanto antes. Os olhos de Leonor se iluminaram. Não desejava outra coisa a não ser voltar para casa. Atenta, ouvia as palavras de Joana. Tu ainda não tá curada, mas não vai poder ficar mais tempo. Os capatazes do teu pai já devem de estar por perto. Se conseguir chegar até eles, tu tá salva. Leonor informou, decidida. Reunirei as forças necessárias para partir, sei que vou conseguir. Mas e quanto a Rufino? Não aceitará a minha partida. Rufino. Tu é mesmo muito ingênua, guria. Ele não vai saber de nada. Não vai saber nem que eu te ajudei a fugir. Leonor se entusiasmava a cada palavra da mulher. Parecia que Deus havia finalmente ouvido suas preces. Sendo assim, resolveu perguntar. Quando será, Joana? Rufino está cada dia mais violento e depois da briga de hoje temo por suas atitudes. Joana pensou alguns instantes e explicou. Preciso ajeitar algumas coisas. Vou conseguir uma muda de roupa, água e comida. Não sei quanto tempo vai levar até tu alcançar eles. Vou já lhe avisando. Se os Imperial te pegar, tu tá morta. Ainda mais que a filha de estancieiro charqueador. Precisa de um bom cavalo para a tua fuga e isso não vai ser fácil, já que os homens levaram os mió. Vou ver o que eu posso fazer. Joana ia se dirigindo à porta da cabana para tomar as providências necessárias quando, de repente, voltou-se e disse para Leonor. Sei que vocês discutiram hoje de manhã. Ele vai voltar. Porque te ama e, quando isso acontecer, tu deve de dar alguma esperança para ele. Leonor empalideceu e perguntou, perplexa. Como? Não poderia. Joana explicou com rispidez. Se tu quer mesmo ir embora, tem que ser assim. Este nego não vai te deixar em paz até que se sinta tranquilo, até que pense que tu aceitou a situação. Mas ele sabe que isso nunca acontecerá, disse Leonor, convicta. Joana retrucou, com a experiência que a vida lhe havia proporcionado. Isso é certo, mas ele é um homem apaixonado e, nesse caso, tudo muda. A mulher se afastou e Leonor ficou pensando na difícil empreitada que tinha pela frente. Teria que vencer a repulsa que Rufino lhe causava para poder sair daquele lugar. Mas estava decidida. Faria o que fosse preciso para ir embora dali. Mesmo que precisasse mentir. Naquele dia, ao entardecer, Rufino se aproximou de Florencio, que fumava um palheiro distraidamente. Apesar de ter percebido a presença do rapaz, Florencio observava o constrangimento de Rufino. Aguardou mais alguns minutos e questionou. O que se passa, vivente? O que tu quer? Rufino tossiu e começou, reticente. É que... Sei que não devia de ter ido na cabana. Esperei Joana sair para poder falar com Leonor.
O ex-escravo olhou para o palheiro e, enquanto alisava o papel, opinou. Pois fez muito mal, meu jovem. Foi cutucar a onça com vara curta. E tu sabe que essa onça tá ferida. Rufino, entendendo a comparação e sentindo-se ofendido em seu orgulho, perguntou. Tu acha que ela não ia poder me amar porque sou nego? Tu também é, velho, é. Florencio interrompeu e falou com firmeza. Não tô falando da cor, por Deus. De onde veio esse teu orgulho? Tu tá cego, não entende o que te digo. Essa mulher não é pra ti, não te ama. Tu deve deixar ela partir. Não se prende um passarinho que quer voar pra longe. Rufino sabia que era verdade o que Florencio lhe dizia. A dor ainda se tornava maior diante daquele fato. Humilhando, se aproximou de Florencio e indagou. O que devo fazer? Não posso deixar que ela volte. Florencio, mais uma vez, sentiu que seu coração batia de modo diferente. Apesar de tudo, apreciava a altivez de Rufino, via nele a grandeza de seus ancestrais africanos. Colocou a mão sobre o ombro do rapaz e indicou. Em primeiro lugar, tu precisa acalmar a moça. Ela tá assustada com a tua atitude. Aos poucos, quem sabe? Uma leve esperança surgiu no olhar de Rufino. Florencio, no entanto, continuou. Não sei explicar, mas tenho simpatia por ti, rapaz. Acho que tu não deve ficar aqui, no quilombo. Rufino franziu o senho e perguntou, preocupado. Mas o que eu posso fazer fora daqui, acompanhado de uma branca? Florencio continuou. Tu tem que se ir para a fronteira, como tantos outros. Lá, sim, tu vais ser livre. Rufino olhou para o homem envelhecido que se postava à sua frente. Inexplicavelmente, sentiu uma grande afeição por aquele estranho. Ele também poderia ter ido para fora do país, contudo, preferiu ficar e ajudar outros irmãos de sua raça a romperem os grilhões da escravidão. A mútua compreensão que se estabeleceu naquele momento foi selada com um forte abraço. No outro plano da vida, uma mulher olhava a cena incomovidamente. Finalmente, a misericórdia divina havia reunido pai e filho. Ainda não amanhecera quando Rufino se levantou. Colocou as vestes simples de algodão impala que lhe cobria o dorso. As manhãs costumam ser frias na região e, quando saiu para fora, sentiu o ar gelado lhe adentrar os pulmões. Na verdade, Rufino não dormira naquela noite. Após a conversa com Florencio, pensara muito sobre sua vida e nos rumos que ela tomaria dali por diante. Temia que seu comportamento do dia anterior houvesse afastado Leonor para sempre. Sempre fora orgulhoso e intempestivo, mas em realidade nunca tivera muito contato com as pessoas. Seu caráter arredio afastara seus irmãos de raça e em mais de uma ocasião criara confusões na senzala. Não admitia a submissão com que muitos dos seus companheiros de infortúnio aceitavam os maus tratos que lhe eram infligidos. Era em favor da luta por sua condição de ser humano e, mesmo que isso significasse o castigo e mesmo a morte, achava que seria mais digno morrer lutando. O passado na nobreza se sobressaía na personalidade de Rufino. Vivia em constante conflito entre o que era na presente encarnação e o que fora um dia. Ele mesmo não compreendia esses sentimentos de grandeza e orgulho que trazia em si, a altivez diante de seus senhores. Isso sempre lhe trouxera dissabores e, no caso de Leonor, sua infelicidade. Por que essa atração por Leonor? Porque senti que já conhecia ela, e, pior do que isso, que ela já me pertenceu. Pensava. Como tive coragem de roubar ela das mãos do noivo, no dia do casamento? Será que eu perdi o juízo? Rufino sabia que o seu futuro era incerto e que daquela aventura só poderia sair ao livre, com Leonor a seu lado, ou morto pelos capangas de José Venâncio. De que adianta viver longe de Leonor? Prefiro a morte. Aguardaria um momento para falar com a jovem. Florencio lhe prometera tentar convencê-la a recebê-lo. Só lhe restava esperar. Com efeito, algumas horas mais tarde Florencio procurava Leonor na cabana de Joana. De acordo com o combinado com Joana,
Leonor se mostrou mais calma e disposta a ouvir o que Rufino tinha a lhe dizer. Florencio admirou-se da atitude da moça. Não esperava encontrá-la acessível a qualquer aproximação de Rufino. Chegou mesmo a pensar que Leonor poderia, com o tempo, modificar seus sentimentos em relação a Rufino. Até que a guria não é tão cheia de vontades assim. Talvez o Rufino possa amansar a fera, pensou, dando uma risadinha. Ao retornar, disse a Rufino que ele poderia falar com a Leonor, pois ela o estava esperando. Ansioso, ao ouvir a notícia o rapaz deu um belo sorriso. Florencio comentou, procurando entusiasmá-lo. Eita que esse nego também sabe dar risada. Vai logo, não deixe a moça embrabecer de novo. Rufino se dirigiu, feliz, à cabana de Joana. Como haviam combinado, Leonor o aguardava. Havia colocado um vestido que Joana conseguira de um saque a uma fazenda e guarnecia as costas com um chale ao estilo das portuguesas. O cabelo preso lhe realçava as feições delicadas. Sentia o corpo tremer de indignação ao pensar que teria que ouvir novamente as palavras aviltantes daquele escravo e, mais do que isso, demonstrar boa vontade com ele. Precisava, no entanto, ter prudência. Qualquer gesto duvidoso de sua parte colocaria Rufino de prontidão e ela não poderia fugir. Ao chegar, o jovem ficou deslumbrado com a beleza de Leonor. Mal conseguia falar, quando balbuciou. Obrigado por me receber de novo. Leonor procurou demonstrar calma. Sentou em uma cadeira próxima a uma mesa improvisada e perguntou. Queres me falar alguma coisa, Rufino? Florencio disse que gostaria de. Leonor não completou a frase. Rufino aproveitou a ocasião e continuou. É verdade. Quero pedir desculpa pelo que eu disse ontem. Sei que não devia, a sinhazinha ficou com medo de mim. Leonor se levantou e, dando meia volta, se apoiou na guarda da cadeira. Pensou alguns minutos e afirmou. A verdade é que sempre me inspiraste medo. Desde quando chegaste à fazenda de meu pai. Teu olhar não era como o dos outros escravos. Rufino fixou o olhar nos olhos de Leonor e disse. Foi porque sempre te amei. Desde o primeiro momento, quando te vi, sabia que não haveria outra mulher. Leonor procurou se conter. A intensidade das palavras de Rufino a perturbaram. Nunca um homem havia falado com ela naqueles termos. Creio que esqueces a distância que nos separa. Como pôde cultivar tais sentimentos? Rufino baixou o olhar e, procurando no âmago de seu ser a resposta que nunca havia encontrado, falou reticente. Não sei dizer, Leonor. Mas só pensava numa coisa. Ela me pertence. Acho que por causa disso fiz essa loucura. Mas e agora? O que faremos? Não poderemos ficar aqui para sempre. Meu pai deve estar por perto. Rufino contrapôs com firmeza. Sei disso. Mas não vou esperar sem fazer nada. Florencio vai nos ajudar a fugir para a fronteira. Leonor ficou estarrecida. Teria Joana mudado de planos ou Rufino estaria sendo mesmo enganado? Não poderemos fugir a vida toda. No exterior, conquistarás a liberdade. Mas eu serei sempre um empecilho, Rufino. Ele se aproximou e prometeu, confiante. Não vou te fazer mal, nunca. Vai aprender a ver que não sou um homem qualquer. Tu não vai encontrar um amor como esse meu. Leonor sentiu leve remorso. Lembrou-se das palavras ásperas que eles haviam trocado na véspera. Subitamente, sentiu um calafrio ao pensar na promessa de Rufino de lhe perseguir pela eternidade. O desejo de se afastar do rapaz, no entanto, foi mais forte e decidiu seguir as instruções de Joana até o fim. Se ele realmente a amasse, a perdoaria. Além disso, se Rufino fugisse para a fronteira conquistaria a tão sonhada liberdade e isso já lhe seria um grande consolo, pensou. Leonor, por sua inexperiência e ingenuidade, não podia avaliar as consequências de seu gesto. O fato de enganar Rufino em relação a seus sentimentos lhe trazia uma grande sombra ao coração e decretava, irremediavelmente,
Um final trágico à sua encarnação. Não percebia que lidava com forças poderosas, sentimentos violentos e uma grande e inexplicável paixão. Causava um mal que só a custo de muitos sacrifícios e lágrimas poderia sanar. Capítulo 30. Traição e fuga. Leonor acendeu as esperanças de Rufino ao lhe assegurar que pensaria na possibilidade de acompanhá-lo na aventura que lhe propunha. Iludido, vítima de seu próprio sentimento, Rufino não percebia o absurdo da situação. Não lhe ocorria que Leonor jamais o amaria, ao contrário, imaginava que conquistaria o seu amor. Florencio, mais experiente, achou estranha a atitude da moça em relação à fuga planejada. Ensimismado, não podia entender como ela mudara de opinião tão rapidamente. Lembrava-se da conversa que tivera com Joana e percebera sua firme decisão de se livrar de Leonor. Admitia que a jovem aceitasse conversar com Rufino, mas daí a concordar com uma fuga havia muita distância. Observava o brilho no olhar de Rufino e temia que algo acontecesse ao jovem. De qualquer forma, tomaria suas precauções, para evitar que o rapaz se colocasse em perigo. Enquanto isso, Joana aprontava os preparativos para a partida de Leonor. Seria naquela noite, não poderiam esperar mais. Joana percebia a desconfiança de Florencio e precisava agir antes que ele tomasse qualquer atitude. Nunca simpatizara com Rufino, achava-o orgulhoso e egoísta. Via, por sua sensibilidade psíquica, que hoje escravo fugido já fora um nobre arrogante que muito flagelara os seus servos. Sabia ainda que Leonor fizera parte de seu passado e que Rufino a perseguira, obsessivamente, em vida e após a morte, até reencontrá-la em uma nova existência. Por tudo isso, resolvera ajudar Leonor daquela maneira. Segundo seu ponto de vista, a moça poderia, assim, seguir o seu caminho sem trazer nenhum prejuízo ao quilombo. Infelizmente, as coisas não sairiam como Joana imaginava. Quando as primeiras estrelas surgiram, Joana ainda vigiava em seu rancho o movimento do quilombo. Acertara com um dos membros do grupo para que lhe soltasse um dos cavalos e o deixasse nas redondezas do quilombo. Sabia que seria obedecida, pois se tratava de um ex-escravo que muito lhe devia e que não a decepcionaria. Preparou uma bolsa com alguns pedaços de pão, uma botija com água e um pedaço de charque. Emprestou a Leonor um velho vestido seu. Tão logo a moça o vestiu, Joana exclamou: "Perfeito! Leva essa manta para te cobrir, tá esfriando muito." Leonor colocou a manta sobre as costas, segurou o farnel e respirou fundo. Joana se aproximou e comentou: "Tá com medo, não é mesmo?" "É, não vai ser fácil, mas tu não tem outra chance. Deve de ir por agora." Conforme o combinado, tão logo a escuridão foi se alastrando, Joana saiu na frente, sendo seguida por Leonor. Caminhavam com cuidado, observando atentamente se não havia alguém por perto. Joana sabia que alguns negros vigiavam, verificando se algum estranho se aproximava. Leonor sentia o coração bater fortemente, ainda não se recuperara totalmente e temia que suas pernas não a obedecessem quando fosse necessário. Após alguns minutos de caminhada, Joana se voltou e instruiu, sussurrando: "Agora vou distrair os homens. Aproveita e foge na direção do morro, logo adiante vai ver o cavalo." Leonor olhou ainda uma vez para Joana e disse: "Obrigada, Joana. Não esquecerei o teu auxílio. Anda logo, guria. Vai-te." Em seguida, Joana se aproximou das sentinelas, que cochilavam desprevenidas, e foi logo conversando: "Compadre, preciso de água quente pro meu amargo. Me distraí e fiquei sem lenha." Assustados, os dois negros olharam para Joana e prontamente ofereceram a chaleira, que chiava em cima das brasas. Joana pegou e prometeu trazer logo em seguida, com mais água, para que eles não ficassem sem o precioso chimarrão. Enquanto isso, Leonor caminhava o mais rápido que podia. Suas pernas não acompanhavam o seu desejo de se ver o mais distante possível daquele lugar. Com muito custo, subiu a pequena elevação e olhou ao redor para ver se percebia algum movimento. Como se já esperasse,
O cavalo relinchou, chamando sua atenção. Leonor caminhou em sua direção e, montando rapidamente, partiu a galope, deixando para trás o quilombo. Joana retornou e aguardou algum tempo. Precisava deixar Leonor ganhar distância, pois, assim que se aproximasse da guarda que certamente acompanhava o seu pai, estaria salva. Rufino não poderia fazer mais nada. As horas iam altas quando a mulher saiu de sua cabana e, fingindo estar desesperada, correu até onde Rufino e Florencio repousavam. Com as batidas insistentes, os dois homens se levantaram, entontecidos pelo sono. Diante do alarido de Joana, não conseguiam compreender o que ela dizia. Florencio pediu que se acalmasse e exclamou: Joana, o que está acontecendo? O que tu disse? Onde está Branca? Joana, simulando grande constrangimento, lamentou-se. Florencio, a guria fugiu. Não tá na cabana. O que tu tá me dizendo? Como fugiu? Onde tu tava? Joana procurou se justificar. Eu demorei pra dormir. Tava sem sono e resolvi tomar um amargo pra me esquentar. Como não tinha água quente, fui pedir pro sentinela. Acho que ela acordou, não sei. E daí? O que é que isso tem a ver com o teu descuido? Não teve descuido, Florencio. Quando voltei, não percebi nada de anormal. Tomei o meu chimarrão e fui dormir. Peguei no sono, pesado, não ouvi nada. Essa guria já devia de estar planejando isso. Desconfiado, Florencio ficou pensativo. Sim. Então era isso. A mudança repentina de Leonor, aceitando as desculpas de Rufino, era para desviar sua atenção e a do rapaz. A maldita tinha planejado a fuga muito bem, pois sabia que Rufino se tranquilizaria após o acerto realizado. Rufino, que a tudo ouvia, pálido, sentiu que ia enlouquecer. De repente seu rosto se tornou lívido e o maxilar se contraiu. Voltou-se contra Joana e ia esbofeteá-la, quando Florencio, a muito custo, o segurou. Te acalma, rapaz. Isso não vai adiantar nada agora. Mais tarde vamos ver a participação de Joana nisso tudo. Agora devemos ir atrás dessa maldita. E vamos alcançar, ela não deve de estar longe. Tá muito fraca, nós pega ela. Rufino soltou Joana com desprezo. Ela então sentenciou. Tu não vai ter o amor dela nunca. Ela te odeia. Rufino fez menção de atacar a mulher novamente, mas Florencio se interpôs entre eles e deu ordem para os jovens se preparar para a busca ser realizada. Enquanto os dois homens se aprontavam para partir, Joana permanecia calada. Sabia que as sentinelas não ousariam contradizê-la, pois lhe deviam favores. Aliás, não havia ninguém naquele quilombo que não lhe devesse alguma coisa. Ora era um pouco de comida, ora um remédio, todos a tinham em grande consideração. Precisava relembrá-los, apenas, que necessitariam outras vezes de seus favores e que não deveriam ajudar Florencio e Rufino a trazer de volta a mulher branca, pois ela só traria infelicidade para todos. Leonor já estava algumas horas na frente dos dois homens. Conforme Joana lhe dissera, não tardaria a encontrar o pai ou o marido. A noite densa e a cerração dificultavam a marcha da moça. Tinha desejo de parar para descansar um pouco, mas, se o fizesse, poderia perder a oportunidade de retornar para casa. O cansaço, no entanto, falava mais alto. Sentia a boca seca, o corpo exausto. Temia não poder ir adiante. O frio causticante enregelava todo o seu corpo. Não sentia as mãos, as pernas congelavam. De súbito a visão se lhe turvou. Ao cair, inconsciente, sobre o cavalo, este diminuiu seu trote até estacar por completo. Naquele mesmo instante, Florencio e Rufino partiam a todo galope atrás daquela que consideravam uma pérfida traidora de sua confiança. O coração de Rufino rugia de ira, principalmente por ter se deixado enganar daquela forma. Florencio, por sua vez, decidira ajudar o rapaz a capturar Leonor novamente pela atitude, em sua maneira de ver, indigna que ela tivera,
depois de eles haverem confiado nela. Rufino sofria e ele se considerava responsável, se bem que indiretamente, por haver reacendido as esperanças do rapaz. Fora ele que convencera Rufino a procurá-la. Por outro lado, José Venâncio se aproximava com a sua pequena tropa. A distância que separava tanto um como o outro de Leonor era praticamente a mesma. Quis a sabedoria divina que, por uma fração de segundos, Florencio e Rufino chegassem antes. Ao avistarem o cavalo andando a esmo, com Leonor quase caindo da montaria, Florencio, que conhecia o animal, cercou e, dizendo algumas palavras amistosas, fez com que ele se acalmasse. Rufino desceu de sua montaria e se aproximou. Verificou que Leonor estava desmaiada. Observou que, junto à montaria, trazia mantimentos. Confirmou a certeza que tivera. Joana havia ajudado Leonor a fugir. Distraídos, enquanto retiravam Leonor do cavalo, não perceberam que alguns homens os observavam a alguns metros. Imediatamente, ouviram-se gritos. São os escravos. Olhem os negros. Logo atrás, vinha a pequena tropa de José Venâncio. O ruído surdo das patas dos cavalos a galope, cercando os dois negros, aturdiu Florencio e Rufino. Em segundos os dois estavam entregues, vencidos por completo. José Venâncio vinha à frente, acompanhado de Leonardo e Afonso. Ao reconhecer Rufino, antes mesmo de descer de sua montaria, desceu violentamente sobre as costas do escravo uma estrondosa chicotada. Com o coração aos pulos, José Venâncio correu ao encontro de Leonor. A jovem delirava, falando palavras incompreensíveis. Afonso segurou a cabeça de Leonor e beijou sua fronte repetidas vezes. A seguir, carregou-a nos braços com todo o carinho de que era capaz, levando o precioso fardo até o seu cavalo. Finalmente poderia levar sua esposa para casa. O pesadelo havia acabado. Segundo imaginava Afonso, poderiam ser felizes. Castigariam exemplarmente aqueles negros e seu sonho de felicidade se concretizaria. Realmente, tudo indicava que um novo tempo surgiria. Mas existirá felicidade à custa do sofrimento alheio? Capítulo 31. Punição. Ao perceber o estado orgânico preocupante de Leonor, Afonso e José Venâncio, aflitos, resolveram partir o quanto antes para que ela recebesse o atendimento necessário. Antes, porém, o fazendeiro precisava resolver uma importante questão. José Venâncio foi ter com o tenente da milícia. Rufino e Florencio haviam sido presos a ferros e acompanhariam a tropa a pé, sendo puxados por uma corda, que os prendia pelo pescoço. Como o escravo era sua propriedade, cabia a ele fazer justiça como bem lhe entendesse, segundo o seu entendimento. José Venâncio convenceu o tenente a lhe entregar a custódia de Florencio, alegando que o negro era cúmplice e que era seu dever castigá-lo. O oficial analisou a situação e acabou concordando. Afinal de contas, a moça tinha sido recuperada e não havia razão para levar o caso adiante. O ensejo, a seu ver, lhe favorecia, pois obtivera êxito na busca e não valeria a pena indispor-se com José Venâncio. Assim, o grupo retornou para a cidade o mais rápido que podia, pois José Venâncio temia pelo estado de saúde de Leonor. A jovem tinha momentos de consciência, quando abraçava o pai, em prantos, quando a febre retornava, o delírio novamente se fazia presente, preocupando a todos. José Venâncio olhava para a filha esquálida e se perguntava por quais provações o bem maior de sua vida não haveria passado durante aqueles dias. E se Leonor não resistisse? E se ela viesse a sucumbir, vítima da insensatez daquele escravo odioso? Quando tais pensamentos lhe vinham à mente, José Venâncio não resistia e, se aproximando dos negros, lhes fazia gemer sob os golpes repetidos de seu rebenque. Só assim sentia que o seu ódio se aplacava. Em uma dessas ocasiões, perdera a noção do castigo que infligia, deixando os pobres infelizes quase exânimes. Preocupado, Antero se aproximou do irmão e argumentou. Sei o que sentes e compartilho teu ódio, mas, se continuares assim,
os matarás. Não chegarão à fazenda e perderás uma grande oportunidade de dar ótimo exemplo aos outros. Esgotado, com o suor a lhe cair pelo rosto, José Venâncio olhou para Antero e concordou. Tens razão. Preciso me controlar. Tão logo esteja em casa, dou um jeito nesses negros ordinários, completou, bufando. Enquanto isso, Afonso despachou um mensageiro com a notícia de que haviam encontrado Leonor. Com exceção de Rufino e Florêncio, só havia um desejo naqueles corações: voltar para casa. Os dias passavam e, à medida que iam ganhando distância da região do Quilombo, apesar do cansaço pela jornada empreendida, ninguém queria parar, pois ansiavam pelo dia da chegada. Sem alimentação, com pouca água, os dois prisioneiros sentiam suas forças se esvaecerem. Florêncio, principalmente, deixava transparecer um abatimento extraordinário. Preocupado, Rufino, a muito custo, comentou. Tu não devia de ter vindo comigo. Tu era livre, agora é escravo de novo. Florêncio sorriu tristemente e declarou, como se vislumbrasse o futuro. Não me arrependo. Quem sabe se Deus não me colocou do teu lado por alguma razão que ainda não sabemos. A despeito da sua frieza habitual, Rufino não conteve as lágrimas. Obrigado. Nunca tive um pai ou um amigo em toda a minha vida. Sempre fui só. Florêncio respondeu, demonstrando coragem. Calma, rapaz. Ainda tem muita luta pela frente. Precisamos ser forte. Ao ouvir a conversa que os dois entabulavam, um dos capatazes de José Venâncio tratou de silenciá-los, brandindo o chicote a alguns metros. Calem a boca, negros sem vergonhas. Quando avistaram os cavalos que se aproximavam, um guri, filho de uma escrava, correu e foi avisar Januária. A velha escrava saiu correndo da cozinha e foi transmitir a notícia a Maria Alice e Eulália, que aguardavam ansiosas por alguma novidade. Sim, a Maria Alice, sim, a Eulália, ela voltou. A pobre escrava não cabia em si de contentamento. Saiu correndo, trôpega, e, abrindo a grande porta de madeira escura, gritava, eufórica. Ela voltou. A sinhazinha Leonor voltou. Nesse interim, a caravana foi se aproximando. Alguns capatazes à frente, seguidos por José Venâncio, Leonardo e Afonso, junto a estes, uma maca improvisada com alguns panos e troncos de madeira, onde repousava Leonor. Sem reparar nos negros, que vinham puxados pelas cordas, Maria Alice e Eulália correram, sendo que a primeira se atirou nos braços do marido, que a recebeu com frieza. Eulália, no entanto, dirigiu-se à maca onde Leonor se encontrava. Ao ver o estado da sobrinha, não pôde conter as lágrimas. Voltou-se para José Venâncio e indagou. O que fizeram com a nossa guria? Precisamos tratá-lo o mais rápido possível. O fazendeiro concordou e, segurando o braço da cunhada, implorou. Sei que a criaste como tua filha, Eulália. Preciso que me ajudes de novo. Estranhando o pedido, Eulália concordou, fazendo um sinal afirmativo com a cabeça e dando ordem aos escravos para que conduzissem Leonor para o quarto. Todos entraram, com exceção de Maria Alice e Afonso. Foi quando a esposa de José Venâncio perguntou, perturbada. Podes tu explicar-me o que se passa? Porque meu marido me recebeu com tamanha frieza. Acaso ele te disse alguma coisa no caminho? Afonso meneou a cabeça e, passando as mãos pelos cabelos desalinhados, respondeu. Deixemos isso para depois, minha irmã. Temos que salvar Leonor agora. Após assim se pronunciar, reuniu-se aos outros. Maria Alice, sozinha, relegada a segundo plano novamente, pensou consigo mesma. Ah, Leonor. Voltaste. Alheia a tudo, Leonor foi colocada em seu leito, semiconsciente. Depois de pedir que o deixassem sozinho, apenas permitindo a presença de Januária, Leonardo se aproximou e começou a examinar a prima. O senho franzido e uma pequena ruga na testa denunciavam sua preocupação. Atenta, Januária lhe atendia às ordens, buscando compressas para a febre e trazendo água fresca para administrar o medicamento,
Mandou providenciar, também, ervas para auxiliar na higienização do ar. Passados quase 3/4 de hora, Leonardo abriu a porta e pediu que José Venâncio e Afonso entrassem. Angustiados, com os semblantes desfigurados, perguntaram, quase a uma só voz: então, o que tem Leonor? Ela viverá? Leonardo lavou as mãos em uma bacia colocada em uma mesa, ao canto, e, enquanto as enxugava, falou, reticente: refiz meticulosamente os exames que já havia feito durante nosso retorno. Não posso afirmar ao certo o que ocorreu. José Venâncio se exasperou. Mas fala, rapaz. Afinal de contas, tu és médico ou o quê? Leonardo encarou o tio e continuou. Como estava dizendo, meu tio, acho estranho o fato de minha prima apresentar problemas no coração. É certo que possui alguma infecção, mas o que me preocupa são os sinais cardíacos. Afonso se antecipou e indagou, aflito. Achas que se a levarmos para a Europa poderíamos salvá-la? Existem excelentes médicos em minha terra. Leonardo balançou a cabeça em sinal negativo. Não podemos contar com esse recurso. Ela não resistiria. O desespero parecia tomar conta de todos, quando Maria Alice entrou no quarto. Ouvir as últimas palavras e, apesar de sua presença passar quase despercebida, suas palavras reavivaram as esperanças do trio. Senhores, tomei a liberdade de enviar, durante sua ausência, uma carta ao meu sobrinho Miguel, pedindo que viesse o mais rápido possível. Como sabem, ele é médico, formou-se na França. Acredito que ele deve chegar por estes dias. Afonso olhou para Maria Alice e exclamou, emocionado: minha irmã, como adivinhaste? Havia falado a Miguel que nos aguardasse em Portugal. Dei-o por dispensado de meu casamento. Maria Alice olhou rapidamente para José Venâncio e comentou, dirigindo-se ao irmão: fiquei a imaginar que, após toda essa tragédia, a presença de Miguel fosse bem-vinda. Queria ajudar de alguma forma. Leonardo se posicionou. Percebo como de grande valor a presença de um colega jovem, diplomado por outra escola. Poderemos vir a trocar algumas opiniões. Finalmente, José Venâncio se voltou para sua mulher e afirmou, em tom conciliador: fizeste bem, Maria Alice. Tua presteza poderá salvar Leonor. A esposa temperamental de José Venâncio aproveitou a ocasião. Fico feliz em ter podido ajudar, meu querido. Sabes que podes contar comigo, sempre. Leonardo recomendou a Januária que providenciasse um banho e a troca de roupas de Leonor. Eulália, que se aproximara, também se dispôs a ajudar. Exaustos, sujos, cada um procurou seu próprio aposento, para fazer a higiene e descansar. A partir de então, só restava esperar. Em um dos galpões da fazenda, a história era bem diferente. Seguindo as ordens de José Venâncio, um dos capatazes, Tenório, foi encarregado de cuidar de Rufino e Florencio. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Indiferentes aos rogos do último, os dois tiveram as mãos suspensas e amarradas acima de suas cabeças, por cordas. Não demorou muito para que se fizesse sentir a extensão daquele castigo. Em poucos minutos, Rufino e Florencio passaram a acusar um formigamento nos braços, seguido por dor indescritível. Como se não bastasse todo aquele sofrimento, Tenório ainda foi até o galpão algumas horas depois e salientou com sarcasmo: queria se ver livre de mim, nego traidor? Pois vou te mostrar, pra tu nunca esquecer, a quem tu pertence e a quem tu vai pertencer até apodrecer a 7 palmos de terra. Tenório trouxe, então, um ferro em brasa, com o qual marcava-se o gado. Aproximou-se de Rufino e, sem ouvir o apelo de Florencio, marcou com as iniciais FR Fazenda do Rosário, o ombro direito de Rufino. Orgulhoso, o escravo cerrou os dentes e sentiu as pernas desfalecerem. Como tinha os braços amarrados, permaneceu suspenso, enquanto lágrimas de revolta rolavam por aquele rosto alterado. Ainda não sendo suficiente,
Tenório marcou as costas de Rufino com o famoso F, de fugitivo, que servia, acima de tudo, para humilhar os escravos. Era mais uma penalidade moral. Desesperado ao presenciar toda aquela atrocidade, Florencio resolveu intervir. Meu senhor, tem dó desse pobre. Ele não sabia o que estava fazendo. Naquele instante, Tenório se voltou para Florencio com um riso sarcástico e indagou. E tu, velho? De onde tu saiu? Florencio pensou rapidamente e respondeu. Sou livre e recebi esse escravo e a sinhazinha. Ela estava doente e recebeu cuidado. Ah! Então tu ajudou esse nego. Pois tu vai ter a tua parte também. Por favor, tu é um homem que nem nós. Não te fizemos nada. Cala essa boca, crioulo, bradou Tenório, cerrando os dentes de raiva. Vou te dar uma lição daquelas da gente se lembrar e se arrepiar. Apesar das palavras de Florencio terem despertado em Tenório um tênue sentimento de culpa, ele logo foi substituído pela raiva descontrolada. Tenório se afastou e voltou trazendo o bacalhau, espécie de chicote de couro cru com uma só perna. E começou a bater. Normalmente, para faltas menores, o usual era dar em si umas 50 chibatadas. A ira do feitor, no entanto, fez com que ele ultrapassasse de muito esse número. O desejo de se fazer prestimoso aos olhos de José Venâncio fez com que a ferocidade daquele homem o conduzisse a um nível de total irracionalidade. Como tantos outros, naquela época, que infligiam castigos hediondos aos escravos, dilacerando suas carnes e aplicando-lhes penas que beiravam a insanidade, Tenório agia movido pelo ódio à raça negra. A maioria dos que nutrem sentimentos racistas, somente após muitas existências reencarnando e sentindo a injustiça do preconceito na própria pele consegue se libertar deste pesado estigma. Assim que pôde, Rufino reagiu e, agindo mesmo contra sua própria índole, implorou piedade a Tenório. O infeliz feitor sentiu-se satisfeito pela humilhação de Rufino, mas fez-se surdo àqueles apelos desesperados. Rufino, no auge da revolta, não podendo mais suportar o castigo que sofria Florencio, deu um grito alucinado, onde colocou todas as angústias e dores de sua existência. O grito ecoou e retumbou por toda a fazenda. Tenório desviou sua atenção de Florencio e foi até um mocho próximo, onde pegou uma porção de salmoura e atirou nas feridas de Rufino. Sem dúvida, isso tornava o castigo ainda mais doloroso. Ao se retirar, olhou mais uma vez para os escravos. Certamente a lição estava aprendida. Rufino, com dificuldade, pediu perdão a Florencio. Me perdoa. Nunca quis te fazer mal. Florencio mal conseguia respirar. Sentia o sangue quente correr-lhe em profusão pelas costas. Com extremo esforço, declarou. Não fala nada. Foi escolha minha. Rufino olhou para Florencio e chorou. Revoltado, perguntou ao companheiro de infortúnio. Por que temo que passar por isso? Por que assassina? Que Deus é esse? Florencio, exausto, com o peito arfante, conseguiu apenas comentar. Não sei responder. Também procuro essa resposta. Queria entender esse Deus. Os dois ficaram em silêncio. Não sabiam ao certo se haveria um dia seguinte. Capítulo 32. Remorso. Todos se achavam à mesa quando o grito de Rufino ecoou no recinto onde se encontravam José Venâncio, Maria Alice, Afonso, Leonardo e Antero. Indescritível mal-estar tomou lugar no ambiente. Não restavam dúvidas de que a punição seria exemplar, mas, de alguma forma, as pessoas ali ficaram chocadas. Exceto José Venâncio e Maria Alice. Tentando desfazer a má impressão, aquele considerou. Não há que se estragar a refeição por causa deste negro. Ele já fez mal demais a todos nós. Vamos esquecer o ocorrido e tratar de jantar. José Venâncio fez um sinal para que a escrava se aproximasse e começasse a servir. A verdade é que eles haviam perdido a fome. Ressoava, insistentemente, em todos os corações, o grito de Rufino. De repente,
Januária entrou correndo na sala de jantar. Senhor Zé Venâncio, venha ver a menina. Imediatamente o fazendeiro se levantou e se dirigiu ao quarto a passos largos, seguido por Afonso e Maria Alice. Ao entrar, Leonor, extremamente pálida e agitada, perguntou: o que foi isso? Quem deu esse grito? Onde está Rufino? Afonso se aproximou e explicou carinhosamente: amada minha, acalma-te. Está tudo bem, o escravo está longe daqui. Leonor voltou-se para o pai e implorou: peço-te, meu pai, que jamais deixe que ele se aproxime de mim novamente. Quero longe de mim. O horror estampado no rosto de Leonor teve um impacto extremamente negativo em José Venâncio, que já trazia algumas suspeitas em seu íntimo. Interpretando como uma acusação velada quanto ao procedimento de Rufino, enraivecido, o pai de Leonor garantiu-lhe: fica tranquila, minha filha. Este negro nojento jamais voltará a te importunar, eu te prometo. Mais serena, Leonor se recostou nos travesseiros. Sentia dores pelo corpo, um cansaço paralisante. Mal poderá retribuir os sorrisos conhecidos e calorosos que a cercavam, prestimosos. Apenas trocara algumas palavras com Januária. Certificando-se de que estava de volta, olhou para todos e falou com voz débil: graças a Deus, estou em casa. A alegria estampada em todos os rostos, exceto no de Maria Alice, obviamente, fez com que retornassem à sala de jantar e esquecessem o incidente. José Venâncio, contudo, estava decidido. No dia seguinte, mandaria matar Rufino e o outro negro. Ao longe, ouvia-se o galo cantar, prenunciando o despontar de um novo dia. A vida na fazenda retomava lentamente seu acomodado e vagaroso ritmo. Nada de normal, entretanto, foi o amanhecer dos escravos prisioneiros. Com os braços muito inchados, Rufino e Florencio tinham permanecido em pé durante toda a noite. A cor violácea das mãos denunciava a ausência de circulação sanguínea. Combalido, mas revoltado, Rufino observou as mãos ásperas e entumecidas, e falou: se minha mãe me visse nesse estado. Nós fomos desgraçado, eu e ela. Ela morreu na senzala, bem do jeito que eu vou morrer. Só que ela pegou uma peste de tanto trabalhar, de tanto maltrato, de tanta tristeza. Florencio escutava, enquanto lhe vinha à memória a mulher que um dia deixara e a quem dedicara todo o seu amor. Retornara alguns anos mais tarde ao local, mas, para sua tristeza, sua mulher morrera na senzala pouco tempo após sua partida, e o filho fora vendido em um leilão, junto com outros escravos. Nunca havia imaginado vir para o sul. Por ser a única chance de permanecer vivo que se lhe apresentara, tivera que aproveitá-la. Nunca, contudo, sentira tanto a falta de uma família como nos últimos tempos. Talvez seja a idade, pensava. Eu tô ficando um velho chorão. Entendia bem a revolta de Rufino, mas também sabia que não havia nenhuma esperança. Cansara de lutar. Foram muitas decepções e planos malfadados. Assim, com um conformismo sem ilusões, tentou persuadir Rufino a seguir-lhe os passos. Olha, Rufino, não é bom ficar com tanta raiva. Tanta amargura. Nós sabia que isso tudo podia acabar mal. Eu mesmo fugi minha vida toda, mas sabia que um dia eles podiam me pegar. Rufino balançou os braços com fúria, o que provocou mais dor e feriu-lhe os pulsos. Jamais perdoaria aqueles que o haviam agredido. Eu odeio essa gente. Ah, como odeio eles. Principalmente ela. Pois se os mortos voltam, e hão de voltar, espera pra tu ver se não me vingo, mesmo depois de morto. Florencio interveio, ponderando. Ué. Mas tu não ama a sinhazinha? Que amor é esse que se transformou tão fácil em ódio? Rufino pensou e respondeu. Ela é uma ingrata e uma traidora, isso que ela é. Eu podia fazer qualquer coisa por ela. Ela me enganou, me iludiu, como também te iludiu. Florencio deu um sorriso triste e retorquiu. Sobre isso, não me preocupo. Cada um paga seus pecados.
Acho que vai doer mais nela do que em nós. Pois para mim ela não tem coração. E nem alma. Ela é como todos os outros. Pensam primeiro em si, completou Florencio.